Boa noite. Agora estamos com som, hein? Deixa eu fazer um teste aqui. Isso, estamos com o microfone certinho, falando. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. E que, iniciando essa nossa live de quartas, Mestre amado, esteja em nossos corações. Maria Santíssima, proteja os nossos lares, nossas famílias e todos aqueles que nos cercam. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos dar continuidade a mais um capítulo do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. E nada melhor do que falarmos hoje sobre amor, alimento das almas, em tempos tão complexos, tão bicudos que estamos vivendo no nosso planeta. Vou dar aquela olhadinha de sempre para ver quem já está por aqui e dar boa noite para cada um que aparecer aqui. Albertinho, meu irmão, espero que você esteja muito bem. Muito boa noite para você. Sérgio, boa noite. Oi, Patrícia. Muito boa noite para você também. Socorro, boa noite. Manda um beijo para seu Carlos. Diga que eu gosto muito dele. Exatamente, hein, Albertinho? Nossa nova logo ficou muito bonita. Parabéns aos responsáveis. Silvia, muito boa noite para você. Lúcia Regina, boa noite. Sônia, boa noite, Sônia. Oi, Elizabeth, muito boa noite para você. Doriane, boa noite. Temos a Elizabeth Duarte também, boa noite, Elizabeth. Marisa, tudo bom, Marisa? Grupo de comunicação, né, Albertinho? É a juventude, por mais que você faça parte desse grupo, Albertinho, é a juventude que está lá, hein? Você joga a média da idade um pouquinho para cima, mas o grupo é bem jovem, hein? Lúcia Regina, boa noite. Maria Terezinha, muito boa noite para você. Acho que já podemos iniciar, as pessoas estão chegando pouco a pouco e já é hora de iniciarmos o nosso bate-papo de quartas. E o que eu pensei para conversarmos hoje? A semana, eu acho que provavelmente para todos, né? Já temos alguns dias aí que todos nós estamos apreensivos, tristes, né? Às vezes revoltados, cada um se sentindo de alguma forma. Mas acredito que ninguém esteja imune ou distante do que está acontecendo. Que somos seres humanos, né? As informações chegam até os nossos sentidos e a gente de alguma forma vai absorver isso. E como o tema hoje é amor, né, alimento da alma, eu me recordo muito, muito bem que eu era muito jovem na nossa casa espírita. E quem tem mais tempo na casa espírita deve recordar disso também. Houve uma época que nós tínhamos uma videoteca. Eram fitas de palestras espíritas, principalmente do Divaldo Franco, e que nós levávamos para os nossos lares, assistíamos, depois devolvíamos. Como se fosse uma locadora comum, né? Só que com temática espírita. E eu lembro de uma palestra que eu assisti do Divaldo, provavelmente eu tinha uns 15 anos, e ele dizia que todas as forças existentes no universo, né, as leis de Deus, estavam baseadas no amor. Então tudo funcionava desde o átomo até as estrelas, porque o amor divino mantinha essa estrutura, essa ordem. E eu fiquei tão assim
impactado com essa informação, né? Porque é uma informação que, ao mesmo tempo, sendo poética, acredito que um dia, quando conseguirmos criar uma teoria de tudo, né? Que eu acho que é o objetivo dos cientistas hoje, é unir todas as forças do universo em uma só e tentar compreender. Acredito que nós vamos chegar nessa força do Criador e que, de alguma maneira, vamos traduzi-la como o amor divino, né? O amor celeste. E o tempo passou, né? Eu fui fazer meu vestibular e eu lembro que algumas matérias me faziam lembrar muito dessa, dessa visão das forças reunidas e queríamos chegar nesse amor de Deus. E eu não vou entrar hoje em nenhum ponto complexo das ciências, né? Porque os cientistas hoje em dia eles têm muitas dificuldades ainda de fazer essa união. Você tem o eletromagnetismo, você tem a força forte, força fraca, força gravitacional, e eles estão tentando lutar para trazer essa teoria de tudo, mas vai demorar. Acredito que vai demorar muito ainda, porque a humanidade ainda está muito atrasada. Por mais que nós estejamos, né, nós creamos que somos evoluídos, acredito que cientificamente ainda somos muito rasteiros. Eu não estou nem colocando aí a balança da moralidade, tá? Falando só da ciência. Mas no ensino médio, eu, lembrando dessa palestra do Divaldo, falando desde o átomo até os grandes astros, eu lembro que eu vi uma fórmula, e eu vou trazer essa fórmula aqui para vocês, desculpem quem não gostar disso, mas eu acho que tem um sentido para hoje, que é a famosa lei de Coulomb, tá? Que é uma força que está analisando a eletricidade, né? A força elétrica. Então ela é uma constante vezes a multiplicação das duas cargas, né? Sobre o quadrado da distância. Esqueçam tudo que eu estou falando aqui, porque não tem por que a gente entender e aprender isso. O que é mais importante é a gente enxergar que, olha a estrutura dela, essa força é uma constante vezes uma carga vezes a outra carga sobre o quadrado da distância. E quando olhamos a força gravitacional, ali estava falando sobre cargas elétricas. Aqui nós estamos falando sobre astros, planetas, estrelas. É uma força que é igual a uma constante vezes a massa de um corpo, a massa de outro corpo, também sobre o quadrado da distância. E quando eu olhei essa semelhança dessas duas forças, eu vi aí essa lei do amor, que rege desde o átomo até os astros, como dizia Divaldo na sua palestra. E o que eu acho mais maravilhoso nisso tudo é enxergar que essa força, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando você vê aquele desenho ao quadrado ali embaixo, significa que quanto mais distante for um astro do outro, menor vai ser essa força. Quanto mais distante tiver uma carga da outra, menor vai ser a força de interação dessas duas cargas. E se a gente está parando para discutir amor, e essas forças todas são, de uma forma final, traduzidas como amor, o amor de Deus, a gente tem que compreender que a aproximação, a proximidade dos seres aqui na Terra tem que diminuir. Nós precisamos estar mais próximos, mais juntos uns dos outros. Quanto mais distantes estivermos, pior vai ser essa nossa conexão, mais fraca vai ser a interação uns com os outros. A gente precisa da proximidade, a gente precisa do olho no olho, do contato, do abraço. Então, se a gente está falando de amor, a gente precisa discutir sempre essa presença, esse cuidado, esse carinho, essa proximidade. Porque ainda não somos massas gigantescas como Jesus,
que pode estar onde estiver, só que a força dele é tão grande, que vai influenciar nas nossas vidas. Nós somos muito pequenos. Nós somos lá o M1, o M2, o Q1, o Q2, coisas muito pequenas e que necessitamos ainda de estar ao lado de maneira muito carinhosa, abraçando, percebendo a energia do outro. Então vamos manter sempre essa proximidade. E se nós temos a nossa casa espírita, que é o ponto de encontro, o nosso porto seguro, o nosso celeiro de luz, vamos sempre buscar esse local sagrado para a gente. Esse templo que, de alguma maneira, não apenas nos une a Deus, mas nos aproxima. Acho que isso é muito importante. E depois dito isso tudo, como a gente vai começar a falar sobre o amor, sem falar rapidamente, porque eu não quero nenhum tipo de polêmica em relação ao que nós estamos vendo o planeta acontecer, né? E aí eu vou recordar um pouquinho da palestra de segunda-feira, onde eu apresentei um seguinte pensamento, né? Porque às vezes a gente fica pessimista. Para onde o planeta está indo? O que está acontecendo com as nossas vidas? Será que realmente é o fim do mundo? Apocalipse? Transição planetária? Vamos deixar isso tudo para o lado, né? Vamos parar de pensar nisso. Vamos imaginar que essas crises humanitárias sempre aconteceram. Sempre aconteceram. A temperatura do planeta, no sentido da temperatura espiritual, continua a mesma. A única diferença que estamos percebendo é que a sensação térmica modificou. E a maneira da gente compreender isso é enxergar assim, eu estou viajando, estou passando férias, fora do Brasil. Aqui é mesmo no sul do Brasil, a gente pode ter essa... Não precisa sair do Brasil, não. Vamos para o sul do Brasil. E a gente está numa cidadezinha lá no sul, no inverno, que está 5 graus. Um frio, todo mundo com aquele friozinho, mas é um frio controlado, né? Ninguém está desesperado de frio. Eu sei que tem alguém dizendo 5 graus, meu Deus, eu morro de frio. Mas 5 graus é uma temperatura que é frio, mas ainda dá para suportar. Se começar a ventar muito, a nossa sensação térmica vai alterar completamente. O vento parece que corta a nossa alma e o frio parece que surge de maneira avassaladora. A temperatura é a mesma, são os mesmos 5 graus. Mas a sensação térmica, por causa do vento, modifica drasticamente. Então o que a gente tem que perceber é que a nossa temperatura espiritual é a mesma, somos nós que continuamos encarnando e desencarnando no nosso planeta. Mas a bagunça que está acontecendo, a sensação térmica, está diferente. Então, não podemos ficar deprimidos, muito apreensivos, pessimistas. O otimismo nessa hora é a coisa mais importante, justamente para nos proteger. Se entrarmos tá tudo errado, tudo ruim, o planeta nunca foi assim, a gente vai entrar numa mentira, uma falácia. O planeta sempre foi meio confuso. A questão é que nunca tanta informação chegou de maneira tão avassaladora em nossas vidas. Então hoje, e eu não estou nem computando aqui as fake news, estou computando informações verdadeiras que chegam. Hoje elas entram nas nossas casas sem a gente procurar. É um grupo de WhatsApp. Eu não vou mais ler jornal, mas daqui a pouco no grupo de WhatsApp você já entra, já tem 200 mensagens. O que aconteceu? É um bate-boca, uma discussão generalizada e a gente de alguma forma é levado para dentro desse olho de furacão. E a nossa tão sonhada paz de espírito se perde no caminho. Então temos que ter atenção no que vamos ler, do que vamos acompanhar, das brigas que vamos entrar. Nem toda briga a gente precisa entrar, nem toda discussão a gente precisa participar, porque isso nos faz mal. É importante que tenhamos esse crivo, essa peneira, justamente para blindar as nossas emoções. Somos frágeis, somos sensíveis.
Nós precisamos ter esse bom senso de proteger, né, a nossa alma, o nosso otimismo. Então fica aqui esse recado. Uma outra questão, agora mais diretamente aos problemas ligados ao Oriente Médio, uma vez eu li uma frase muito, muito interessante. Aquele que opina sobre o Oriente Médio está muito mal informado. É tão complexa a situação deles, dos nossos irmãos, e quando a gente opina, quando a gente compra um lado, levanta uma bandeira, provavelmente nós estamos muito mal informados. A outra frase que eu ouvi, e isso a gente tem que ter muita atenção também, que o Oriente Médio é o único local onde o inimigo do meu inimigo não é meu amigo. Infelizmente, existe ali uma belicosidade, um ódio que é gigantesco. E por mais que estejam muito distantes, de alguma maneira, nós conseguimos atrair para dentro dos nossos lares. E aí a gente está bem, de repente chega uma notícia, chega uma situação, a gente mergulha numa falta de esperança, numa tristeza, numa revolta. E o que está acontecendo lá longe, lá distante, já está dentro dos nossos lares. E, por um processo de imantação, estamos municiando toda aquela desarmonia com a nossa desesperança, com as nossas formas de pensamento. Eu já contei uma história para vocês, né? Que em um dos meus sonhos eu fui levado para um local onde eu via a nossa atmosfera e estava tão densa, era tão obscura. E me informavam que todos nós somos responsáveis por essas trevas que nos envolvem. Porque cada pensamento ruim que nós temos, cada revolta, cada mágoa, de alguma maneira, de alguma forma, nós estamos jogando material fluídico e que se soma nessa camada que nos distancia da divindade. Então, se quisermos realmente ajudar, vamos ter bons pensamentos. Vamos pedir perdão não apenas por eles que estão envolvidos nisso, mas pedir perdão também por nós, que de alguma maneira muito menor, que nós não estamos ali naquele conflito, nós estamos, de uma certa forma, também abastecendo de energias pesadas o ambiente do planeta. Então, pedir perdão para todos nós que estamos envolvidos nesse drama profundo. E agir sempre com compaixão. Compaixão é o grau mais puro e perfeito da empatia. É a gente sentir a dor do outro. Então, se pudermos agir com compaixão, sentindo o pesar, o drama das famílias que estão envolvidas em toda essa... Às vezes não dá nem para pegar uma palavra para exprimir. Em todo esse drama, é agir dessa forma. E quando tivermos verdadeira compaixão, nós não vamos justificar nunca nenhuma barbárie, de um lado nem do outro. Porque às vezes a gente ouve, mas... E toda vez que eu escuto mais, eu já sei que vem uma atrocidade. Não podemos justificar nenhuma barbárie, nenhum ato que, de alguma forma, é tão distante do que nós acreditamos no cristianismo. Então, fica aqui esse último recado. Eu vou dar só uma... E aí vem uma informação essa semana que eu tive, né? E que eu acho que vale a pena passar para vocês, porque para mim foi muito impactante. Eu tive um sonho e é legal que... Não sei se vocês... Muitas vezes vocês são médiums aí, vocês já fizeram psicofonias e que de alguma maneira vocês sentem muito próximo a presença do espírito, é quase que irresistível essa mensagem, né? Eu nunca passei por isso.
As minhas psicofonias foram sempre assim, muito leves, muito sutis. É como se fosse um sopro no meu ouvido e eu, de alguma maneira, eu entro em sintonia com o espírito, mas eu estou muito consciente do que está acontecendo. Mas quando eu estou sonhando e eu estou em alguma reunião mediúnica, eu tenho psicofonias que eu chamo até de incorporação. Eu sei que o espírito não fala de incorporação, eu vou dar esse termo, usar esse termo aqui para a gente entender mesmo. É como se o espírito se apoderasse de mim. Então eu tenho a perfeita percepção do que é uma psicofonia incorporação. E eu tive uma essa semana. E era um português. E engraçado que nem piada de português eu sei contar, porque eu não consigo imitar o sotaque português. Mas as minhas palavras eram muito carregadas com o sotaque português. Eu fiquei impressionado com a sintonia fina que eu estava com o espírito. E esse espírito dizia que Deus estava agindo para matar os infiéis. Muito provavelmente uma reunião de desobsessão que eu participei, onde o espírito estava justificando a morte dos infiéis, que provavelmente devia ser na época da Reconquista, né? Os portugueses tentando reconquistar a Península Ibérica e lutando contra os mouros, que seriam os islâmicos. Tá? E aí eu fico imaginando quanto ódio, durante quantos séculos existindo no nosso planeta. Porque esse conflito não é de agora. Esse conflito é muito profundo. É muito anterior ao que nós imaginamos. E por que perdura tanto tempo? Justamente é o tema da nossa leitura de hoje. É a falta do amor. Que a expressão máxima é amor. E a partir dessa lei universal, que é Deus controlando tudo, vai surgir o perdão, a compaixão, né, a compreensão. Então, se enxergarmos que estamos negligenciando essa lei maior que é o amor, explica 2.000 anos de batalhas sangrentas e que quanto mais tempo vamos insistir nessa tecla do ódio e o sofrimento de toda a humanidade. Então vamos vibrar amor, compaixão, perdão, sem jamais justificar qualquer tipo de barbárie. Eu acho que é o nosso papel de cristão. Vamos iniciar então? Então hoje vamos falar sobre amor, alimento das almas, e como eu disse, nada mais importante do que esse capítulo para a gente hoje. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho, que eu acho que teve uma mensagem aqui. Ah, o Albertinho fez um post aqui, depois a gente vai ler aqui com calma. Amor, alimento das almas. Lembrando que semana passada não, 15 dias atrás, André Luiz estava na casa de Lísias e conversando também com a mãe dele. E eles estavam orando. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eu, gordinho, fico imaginando essas frutas maravilhosas, né? Deve ser realmente bem interessante. O caldo nem sou tão assim afeito, mas as frutas perfumadas mexeram comigo. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Mas, nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos. Lembrando que o Ministério do Auxílio é um daqueles ministérios, depois do Ministério da Regeneração, mais pesados, de trabalho mais árduo, bem ligados ainda ao plano terrestre, e por isso eles precisam de concentrados fluídicos, porque eles devem despender, né, gastar muita energia,
e precisam de mais força para se manter no trabalho. Tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da união divina, que é o mais próximo da espiritualidade maior, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. Na comunicação e no esclarecimento, há enorme dispêndio de frutos. Na elevação, o consumo de sucos e concentrados não é reduzido. E na união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. E aí, provavelmente, a gente não consegue perceber ainda qual é o tipo de alimentação deles. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se está tudo direitinho. Ok. Meu olhar indagador ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos explicando. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Tudo isso que a gente estava falando. De quando em quando, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração de graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre do amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cimo do universo? As leis de Deus são todas baseadas no amor. Tais elucidações confortavam-me sobremaneira, percebendo-me insatisfeito. A satisfação íntima, Lísias interveio acentuando. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais envolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme, no subsolo do planeta, nutre-se essencialmente da terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas tendentes à condição fluídica. E o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Então, quanto mais estivermos nos espiritualizando, mais delicada vai ser essa conexão com a alimentação, até chegarmos no momento que apenas o amor será necessário para a sobrevivência, entre aspas, do espírito. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque no fundo o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. É extraordinário, aduzi comovido. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias atenciosa. Jesus não preceptuou esses princípios, objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos mais dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversão amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, tudo que a gente estava falando ali, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Encarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência
a imperativos tais. Interessante que a gente pode analisar essa última frase, né? Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais, como a própria construção de nosso lar, baseada no amor, né? No desejo de criar um local para receber as pessoas que desencarnaram. E se pararmos para pensar, quantas cidades também, e aí eu digo assim, muito mais próximas aqui da Terra, cidades do umbral, são construídas com o material que nós despejamos, com o nosso lixo mental. Então temos que ter muita preocupação com o que nós estamos cedendo, porque somos corresponsáveis disso tudo. Por isso que é muito importante a gente tentar se blindar, que nesse momento, só o fato de não atrapalhar, a gente já está ajudando. Recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo. Mas adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou. E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. Né? Freud, ele dizia que tudo era baseado no sexo, né? O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e às vezes apenas a compreensão. E a gente sabe muito bem disso, né? Existe uma importância desse envolvimento carnal, mas que de alguma forma não se perpetua com o tempo se não tiver amizade, companheirismo, uma conversa interessante, né? O tempo, de alguma forma, vai jogar as questões carnais para segundo plano e as questões de intelectuais e de espiritualização, né? Que é essa troca magnética, ela sim vai manter o casal unido. Valendo-se da pausa, Judite acrescentou. Judite, se não me engano, é irmã de Lísias. Aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente. Conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. E a gente vê nitidamente isso, né? Quantas pessoas aí, muitas vezes sofrendo, e aí a coisa mais importante que nós temos a pensar não é a falta simplesmente do amor de um homem ou de uma mulher. Não é isso. É a falta do amor. Por isso que nós precisamos dar o jeito que for para essa troca. É um orfanato, é um asilo, é uma casa espírita, é uma conversa amiga, porque nós nos alimentamos dessas relações humanas. Se não buscarmos essa troca, vamos enferrujar. E aí, o sono é ruim, os pensamentos são ruins. Né? Se você tem uma antena mediúnica maiorzinha, as conexões são ruins, porque a gente está todo enferrujado. É como se a nossa energia não fluísse e, de alguma maneira, desequilibrasse todo o nosso ser, seja o ser físico quanto o nosso ser mental. Temos que trocar. E a única troca que existe, verdadeira, natural, é essa troca baseada no amor. Porque Deus é a única lei e é amor. Como vê, meu amigo, objetou Lísias contente, ainda aqui é possível relembrar o Evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. Deixa eu ver se está tudo direitinho. Tudo. Antes, porém, de se alinharem novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Interessante, né? Uma campainha em nosso lar. Às vezes a gente acha que as pessoas estão conectadas via pensamento. Ah, já estou sentindo que a pessoa está chegando. Não, tem a campainha. Deve ser a campainha, quando ele falou, a campainha é barulhenta, né? Levantou-se o enfermeiro para atender.
2 rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidoro e Estácio. Nomes interessantes, né? Nomes bem antigos. Companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços, alegria. Decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo. Por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Quando eu li isso, eu já achei tão maravilhoso, né? Um happy hour. Você trabalhou o dia inteiro e aí você chega, vai para o campo da música. E aí, provavelmente, eu vou escolher um momento, a área assim, da música que mais me toca o coração. Cada um vai ter o seu estilo musical. Mais para frente a gente vai ver que tem diversas formas, diversas áreas de músicas, né? Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faças Laicínia esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia, até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. Eu já ia falar, deixa eu ir também, pô. Já tô bem, já tô tranquilo. Mas ela provavelmente ainda percebeu que ele tem que ficar um pouquinho descansando em casa. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. A senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu. Não poderei compartilhar das alegrias do campo, ainda hoje. Temos em casa minha neta convalescente, que voltou da terra há poucos dias. A gente deve lembrar bem do filme dessa neta, né? Que deu um certo trabalho. Saíram todos em meio do júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente. Vão em busca do alimento a que nos referíamos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas. O pábulo sublime dos corações. Que capítulo bonito, hein? E semana que vem, a jovem desencarnada. Eu acho que a nossa noite hoje foi bem especial, né? Esse capítulo, só pelo fato de falar de amor e a gente, de alguma maneira, estar tão necessitado. Todos nós estamos tão necessitados desse sentimento, né? De alguma maneira, fomos muito abençoados aqui pelo plano espiritual. Queria agradecer demais a todos vocês. Deixa eu botar aqui na nossa outra tela. E convidá-los para uma oração, aquela oração em conjunto, que tanto nos fortalece, tanto nos protege e, se possível, tanto também pode chegar a quem estiver mais necessitado do que nós. Vamos fazer a nossa prece, lembrando que Albertinho sempre, sempre, sempre recomenda um copo d'água para a nossa fluidificação. Vou até enchê-lo aqui. Para a fluidificação dos bons espíritos. E lembrando que muitas vezes, se não tivermos a vontade, não precisamos fluidificar, estendendo as mãos. Já lemos aqui, já aprendemos que os espíritos, tendo um copinho d'água, quando estivermos em oração, com um pensamento elevado, eles vão colocar o remédio necessário nesse líquido tão sagrado que é a nossa água. Tá? Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos lembrar de Jesus, que está no comando de todos os barcos que vivem nesse grande oceano que é o planeta Terra. Jesus nos ama. Jesus é a personificação deste sentimento maior de Deus, que é o amor. Lembrar do nosso Mestre é recordar da simples palavra que exprime
todas as leis que regem o cosmos. E ele nos orientou para que amássemos uns aos outros, como ele nos amou. Ele aqui veio não apenas para falar, apontar a direção. Ele veio para exemplificar, para percorrer o caminho, nos mostrando que é possível. É possível ser traído. É possível ser crucificado. É possível ser abandonado até pelos mais próximos. Mas também é possível perdoar e pedir ao Pai, rogar profundamente por este perdão, explicando que não sabemos o que estamos fazendo. Que todos nós, nesse momento, possamos, de alguma forma, doar e de melhor tivermos em nossos corações. O mundo necessita desta pausa, deste olhar fraterno. O mundo pede compaixão. E se aqui estamos hoje, Mestre amado, se aqui estamos hoje conectados a Ti, utiliza o que tivermos de melhor. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja, Mestre. Muito obrigado, pessoal. Espero que a noite tenha sido tão especial para vocês, como foi para mim também, porque eu estava precisando desse momento. As coisas às vezes são difíceis, né? Mas sozinho, eu sei que eu não estou. Tenho certeza que estou com Deus, com Jesus, com Maria Santíssima e com os meus irmãos de estrada, que são todos vocês. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até a semana que vem, se Deus quiser.